O meu sentido de vida mudou. Eu nunca estive mais realizado e mais feliz. Eu percebo que hoje esse é o meu chamado. Eu agradeço a Deus por ter me permitido me sentir muito mais útil para as pessoas que precisam muito mais do que eu. Bem-vindo ao canal Músicas um Voyage, eu sou Luiz Reis e a nossa viagem musical de hoje é para a África. O artista brasileiro Expedito Araújo largou tudo no Brasil para dedicar sua vida em trabalhos voluntários em Moçambique. E ele me convidou para uma apresentação para os participantes de seu projeto. Antes desse show, eu gravei uma conversa onde ele me conta um pouco dessa reviravolta louca de sua vida. Então, já pega aí a sua pipoca, deixa o like, se inscreva no canal e venha curtir comigo a história desse brasileiro que nos enche de orgulho. Expedito, muito obrigado por me receber aqui. Onde estamos? Maputo, capital de Moçambique. Como diz, Moçambique, terra de boa gente. O Centro Cultural Brasil Moçambique. E o nosso reencontro, exatos 10 anos depois, onde a gente se encontrou no Música Vocacional. E hoje, de alguma forma, eu prossigo com esse trabalho de uma forma diferente aqui em Moçambique. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, hoje é o grande momento do Luiz aqui, o lançamento do seu último disco, e a minha intervenção como um diálogo nesse lugar da interpretação vai se dar através de dois poetas portugueses, a Flor Bela Espanca e o Fernando Pessoa, e vai ser bem bonito. E quando mais no alto, ainda voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Você comentou, né, que faz 10 anos que a gente se conheceu através do Música Vocacional, que pra mim foi o trabalho que eu mais gostei de fazer na vida, que eu mais me identifiquei. E você naquele período era diretor, criador do projeto, e você já tinha esse passado de gestão cultural, além de ser ator. Sim. E o que aconteceu que te trouxe até Moçambique? O que mudou foi ao fazer uma visita por 3 semanas a Maputo, num orfanato, para desenvolver um trabalho de teatro com os jovens desse orfanato. E eu percebi uma outra perspectiva de vida, uma outra realidade. E no retorno aqui em Maputo, pela acolhida dos moçambicanos, que é extremamente especial e onde eles adoram os brasileiros, então comecei a trabalhar em alguns projetos como voluntário. É uma missão mesmo, é um chamado. E desse um ano, que seria um ano sabático, eu já estou há quase 3 anos aqui. Descobri a paz, uma paz que eu não sabia que existia, uma paz na mente, uma paz no coração. Descobri uma nova forma de viver. O meu sentido de vida mudou. O sentido de vida não é mais só a realização da estética, da técnica, do conceito de um trabalho artístico. É isso, mas voltado com um lugar de que eu preciso me sentir de forma consciente como alguém que faz alguma diferença nesse mundo para pessoas que precisam muito mais do que eu. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim, florida. Como no Brasil também existe muitas pessoas que precisam muito, que estão em estado de uma vulnerabilidade muito forte, mas aqui é diferente. Eu costumo dizer, a morte mora ao lado. Quer dizer, a gente sempre trabalha sabendo que a qualquer momento isso pode acontecer. Isso também cria uma outra perspectiva para a minha vida. E eu aprendi com os moçambicanos de que a vida é hoje, a nossa vida é esse momento, é agora, pode não ser daqui a pouco. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza, e nada que seja a minha noite numa alvorada, que eu me saiba perder para me encontrar. É de um aprendizado muito grande. Podem voar mundos, mover astros, que em tuas
percebo que hoje esse é o meu chamado, é estar com essas pessoas, que de alguma forma eu possa, mesmo que paulatinamente, melhorar a vida de cada um pouco que seja. Desde o início da sua carreira artística, você já tinha essa visão de que a arte pode ser essa ferramenta de transformação? Sim, essa preocupação eu sempre tive, mas depois pude perceber que no lugar da gestão cultural, o meu poder de abrangência de pessoas era muito maior do que estar atuando. Passou a ser um lugar de muito mais de uma nobreza, né? De você poder alcançar pessoas com vontade de mudar a sua vida, de melhorar a sua vida. O teatro tem muito esse poder. O meu mundo não é como o dos outros. Quero demais. Exijo demais. Há em mim uma sede de infinito. Engraçado perceber, né? Da atuação, fui para a gestão cultural na cidade de São Paulo, aí fui para uma empresa privada como curador artístico. Fui o Brasil inteiro também por 7 anos, até descobrir um outro lugar onde eu volto de uma maneira muito quase que artesanal. Tudo é feito por nós mesmos, quase que voltar a uma essência. Eu nunca estive mais realizado e mais feliz numa vida muito mais humilde, numa vida com muito pouco, numa vida onde a gente vive com o que a gente precisa para viver, e só. E onde, se a gente tem mais, a gente divide. Moçambique me ensinou isso. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia ela entrou. A cultura nunca vai morrer. Agora, a cultura de mercado, sim, depende do governo e das empresas. Aqui a gente vive uma cultura da linguagem artística, que cada um opta, a gente vive essa essência, a gente não vive a cultura de mercado. Aqui a gente não fala de negócio, eu não estou fazendo business. Aqui a gente trabalha com pessoas. E a partir do teatro é um grande encontro, um grande aprendizado. E o que eu espero é que as pessoas percebam que além do horizonte há muito mais e algo muito maior. Mas avisto nos teus olhos, meu amor, de uma luz suavíssima de dor. E grito então ao ver esses dois céus. Eu creio, sim, na Virgem Santa, que criou esse brilho que me encanta. Eu creio, sim. Hoje é uma realização que eu poderia dizer, ela é em 360 graus. Quando você consegue ter um pouco mais de consciência e liberdade, a mesma liberdade que só o palco traz, você artista sabe disso. Quando a gente consegue ter essa liberdade também na vida, é algo que é como a paz, não tem dinheiro que pague. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Expedito, eu queria te agradecer mais uma vez, primeiro por me convidar e me receber muito bem aqui, e por ser quem você é e realizar esse trabalho que eu sei muitos detalhes do que você teve que fazer para vir do Brasil para cá, de tudo que você abriu mão em função dessas pessoas, né? Então eu sei o quanto isso é importante e é necessário para o mundo, e quiçá nós tivéssemos mais pessoas como você no mundo, né? Eu te agradeço, estou muito feliz de você estar aqui. E, bom, você me agradece, eu agradeço a Deus por ter me permitido virar essa chave na minha vida e hoje me sentir muito mais útil para as pessoas, para o mundo, do que eu me sentia antes. É para todos vocês, então, além do teatro, o desporto é muito importante. Podem olhar agora, ok? Muito obrigado. Muito obrigado.